Minhas queridas, eu quero falar contigo hoje sobre algo chamado entulhos do coração. Meditando sobre alguns versos desde ontem, o Senhor me trouxe esse título para essa mensagem de hoje. Eu não costumo colocar título, mas hoje o Senhor me trouxe esse título, que é Entulhos do Coração. Eu gostaria que, em nome de Jesus, que você abra o seu coração. Por mais que você conhece a Bíblia, por mais que você tenha uma vivência diária com as Escrituras, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Ela se renova. Ela é vida e vida eficaz. É uma palavra eficaz nas nossas vidas. Então, antes de estar ministrando com vocês essa palavra, ela tratou muito comigo essa noite, durante a madrugada, e eu vou compartilhar isso com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, essa manhã, Pai, abra cada coração, cada mente, para que a Tua palavra tenha livre acesso e encontre um lugar de repouso, Senhor, onde cada semente possa frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Que toda mente agora que está conturbada, perturbada, todo coração aflito, Senhor, recebam do Senhor um refrigério, Pai. A Tua palavra vai ser ministrada. E eu creio em nome de Jesus que as vidas que aqui estão, Senhor, vieram pelas Tuas mãos, porque precisam ouvir o que vai ser dito através da minha vida. Em nome de Jesus. E eu já te louvo e já te agradeço, Pai, por tão grande misericórdia, por mais uma vez estarmos na lista daqueles que acordaram essa manhã. Te agradeço porque temos um dia todo pela frente, onde podemos fazer escolhas que agradem ao Teu coração. E nos ajude nisso, Espírito Santo. Ajude-nos a escolher o que é certo. Ajude-nos a escolher o que é certo, mesmo quando isso parece nos prejudicar de alguma forma. Escolhemos o caminho da retidão, Senhor. Escolhemos o caminho da justiça. Escolhemos em nome de Jesus cumprir toda a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Salmos 32, dos versos 3 a 5. Versos 3 a 5. O verso diz: Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja, esse verso lhe foi dito por um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha um espírito quebrantado diante do Senhor. E ele diz que ele se calava. Enquanto ele se calou, seus ossos envelheceram. Eu estive procurando na Bíblia Strong o sentido da palavra calar, e eu fiquei muito surpreendida com um dos sentidos da palavra em sua origem, né? Em sua raiz. E um dos sentidos usados nesse verso significa dissimular. Eu falei, uau! E dissimular significa ocultar, encobrir, fingir, fazer que está parecendo tudo bem. Tudo bem. É calar com astúcia. Sabe quando você passa por alguma situação e você dá um sorriso, fala, tá tudo bem, e você se cala? Isso que quer dizer calar com astúcia.
de uma forma fingida. Não é verdadeiro. O tudo bem que às vezes nós falamos não é verdadeiro. Não sai de um coração curado, de um coração transformado. Por isso que esse calar com astúcia, essa dissimulação, ela envelhece os nossos ossos. Ela traz dor. Ela traz dor. E 1 João, nos versos 1 João, capítulo 1, do verso 8 e 9, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Por isso que Davi, um homem segundo um coração de Deus, ele sabia que ele pecava e ele precisava confessar esse pecado. E o apóstolo João continua dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um homem que nós admiramos muito também teve muito problema com isso. O apóstolo Paulo disse em Romanos 7,15 que ele disse: porque o que faço não o aprovo. Não o aprovo. Pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E é interessante que o Senhor Jesus, quando ele nos conta sobre a parábola do semeador, ele fala sobre diferentes tipos de solo onde a semente, a palavra de Deus, ela cai. E o coração do homem, o coração de um homem numa mulher, ele é comparado a um solo, amém? E a receptividade da semente que é lançada, ela depende da condição do coração. A semente da palavra é lançada, mas dependendo do tipo de solo, ela não tem receptividade. Em Jeremias 17,9 ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Será que você já parou para meditar que o seu coração te engana e faz isso de uma forma maldosa? É isso que o profeta está falando. Enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. Eu quero compartilhar rapidamente um testemunho com vocês para edificar a sua vida. Eu estou dentro de um curso intensivo para pastores e líderes para trabalhar com mulheres. E hoje é o último dia, inclusive. E ontem nós tivemos umas 2 horas de aula sobre o perdão. E não é por isso que por causa da aula que eu estou falando com você isso hoje. É por causa da minha noite, da forma que o Espírito falou comigo e pediu que eu passasse para você. O que aconteceu na aula de ontem? Antes de começarmos o nosso curso, a coordenadora falou assim: você durante o curso não pode fazer nada, absolutamente nada. Você tem que prestar atenção, ter 100% de foco no curso. Ela passou isso para trazer as pessoas à seriedade do curso. Que você não poderia ficar respondendo mensagem no seu celular, você não poderia se ocupar com outras coisas, estar fazendo o curso, lavando uma louça, fazendo isso, fazendo aquilo, enfim. Ok. Ontem eu fui totalmente íntegra nessas regras. Totalmente. Ontem não, no primeiro dia. Mas ontem, quase no final da aula, do meio para o final, eu lembrei que eu tinha algumas coisas importantes para fazer essa manhã. E eu tinha que separar uns arquivos. Aí eu pensei, durante o curso, assim, do meio para o final, a pessoa estava explicando sobre a questão do perdão. E eu pensei, eu fiz uma análise, tipo assim, eu já estava quase no meio daquele momento do curso, eu estava fazendo uma análise. Se eu tinha alguém para perdoar, e eu costumo, quando alguém me magoa, ou eu magoo alguém, eu já resolvo isso no dia. Porque a palavra diz para a gente não dormir enquanto a gente não resolver. Amém?
a questão com o nosso irmão e nem mesmo entregar a oferta. Então eu fiz uma análise assim, pensei, falei, não tem ninguém que eu lembre, né, que eu preciso perdoar. E mudei o meu foco, pelo menos uma parte dele, para fazer o que eu tinha que fazer. Então eu fiquei ouvindo o curso, anotando algumas coisas que ela falava e ao mesmo tempo separando os arquivos. Olha só, as três coisas de uma vez só. Amém. O curso terminou, eram umas 9 horas da noite aqui. Terminei de fazer o que eu estava fazendo e fui me deitar, achando que estava tudo bem. Amém? Quando foi 2h48, eu tive um pesadelo em que eu brigava com uma pessoa da minha família, de uma forma muito forte. E eu sei que foi o espírito falando comigo, porque eu acordei assim, e olhei no relógio, era 2h48. Aí eu falei para o espírito, por que eu tive esse sonho com ela, se eu perdoei ela há um mês atrás? Eu perdoei. No mesmo dia em que ela me magoou, eu pedi perdão e perdoei. E o espírito falou, você perdoou, mas você não abriu mais o seu coração para ela. Aí eu, uau. E comecei a pensar que eu não tinha me dado conta disso durante a aula de ontem. Então eu falei, amém, Espírito Santo. Perdi o sono, falei, eu vou abrir o meu coração, porque é uma pessoa da minha família que eu amo muito. E não tem por que eu ficar guardando isso, amém? Isso nos faz mal. E eu estava dissimulando exatamente o que o, o rei Davi disse. Enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram. E isso foi tão real, meus queridos, minhas queridas, que eu fui dormir maravilhosamente bem. Quando eu acordei após esse pesadelo, meu corpo ele doía todinho. Eu sentia um frio absurdo, eu achava como se eu estivesse com febre, mas muita dor no corpo. E foi quando o Espírito começou a ministrar comigo. Você perdoou, mas não abriu o seu coração. Não liberou o seu coração. O seu coração está com entulhos. Aí eu falei, amém. Amanhã eu já procuro por ela. Pensei, vou resolver essa situação. É só isso, então eu vou dormir. Pensei. O Espírito falou, não, não é só isso. Eu falei, ai, ai, ai. Aí ele falou assim, quando teu marido te fala algo que lhe desagrada, ao invés de você sentar com ele e resolver aquilo na hora, você se fecha como uma concha. E você só volta a ficar normal com ele quando a dor passa. Ou pelo menos você pensa que a dor passa. Você dissimula aquela situação. Aí eu fui confrontada de novo. E eu falei, porque o meu marido é maravilhoso, mas ele tem um espírito meio colérico, assim, uma personalidade meio colérica. E às vezes, do nada, ele faz algumas coisas que me magoam, mas o que eu teria que fazer como uma pessoa cristã? Eu falei, olha, veja o que você está falando, amém? A forma como você está falando comigo. Você está me magoando? Vamos resolver isso? Mas não é esse o comportamento que eu tenho. Eu me magoo e eu me fecho. Mas eu só faço isso com ele. Eu não faço isso com ninguém. Qualquer outra pessoa eu vou e vou pedir perdão. Se eu magoei ou se eu tenho que liberar perdão, eu vou e resolvo. E aí, mais uma vez, o Espírito me confrontou. Eu falei, amém, amanhã eu vou falar com ele. Vou pedir perdão por esse meu comportamento. Por ele me magoar, e eu me fechar, ao invés de perdoar e me abrir novamente. Sei que somos humanos. Não tem problema nenhum nós sentirmos dor. Amém? Mas não dá para fingir que está tudo bem. Nós precisamos confessar. Amém? Confessar. E o pior é que não parou por aí. Aí o Espírito me falou, agora você precisa confessar lá no grupo que você transgrediu as regras. Falei, uau, olha tudo isso que me aconteceu nessa noite. Eu falei, é verdade, eu transgredi a regra. Eu não fui íntegra naquilo que foi colocado para mim. Às 5 horas da manhã, estava esperando amanhecer o dia, que seria 7 aí no Brasil, mandei um áudio para a coordenadora. Coordenadora, eu transgredi a regra, aconteceu isso, 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 isso. Estou confessando e se a senhora quiser eu confesso para o grupo, porque eu errei e imediatamente o Espírito tratou comigo. Paguei um preço,
uma noite de sono, né? Hoje eu tenho meu dia ocupado, não poderei descansar e por aí vai. Enfim, olha o que que é a gente transgredir algumas regras. Se eu tivesse focado 100% ontem naquilo que estava sendo me passado, o Espírito teria me trazido naquela hora. Eu teria resolvido ontem com essa pessoa da minha família, com meu esposo e teria dormido em paz. E ainda não passaria vergonha com a coordenação do grupo, tendo que falar que eu transgredi a regra. Foi um preço que eu tive que pagar essa noite. E Provérbios 27:19 diz assim, olha, assim como na água o rosto, assim como na água o rosto reflete o rosto, assim o coração do homem reflete o homem. Vou repetir para você. Assim como na água o rosto reflete o rosto, o coração do homem reflete o homem. Isso significa que todas as suas reações demonstram o que está dentro do seu coração. A tua reação quando um irmão, um marido, um amigo, um colega de trabalho te fere de alguma forma, demonstra o estado do seu coração. E Deus, Ele está olhando, Ele está sondando, Ele está esquadrinhando para ver a forma como nós reagimos a essas situações. Jeremias 17:10 diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e examino os sentimentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece profundamente o meu e o seu coração e conhece as intenções. Por isso, nós precisamos essa manhã sublinhar a importância da sinceridade e da integridade diante de Deus e diante do nosso próximo. Amém? E diante do nosso próximo. Agora, se depende do estado do coração para que uma semente lançada produza frutos, nós temos que parar um momento aqui e analisar seriamente como está esse solo, como está o nosso coração. Muitos não entendem porque muitas vezes eles recebem uma palavra profética e essa palavra ela não se cumpre. Isso acontece porque o coração ele está tão entulhado, mas tão entulhado, com um monte de coisas mal resolvidas, pecados não perdoados, problemas do passado que não foram resolvidos e sepultados, preocupações desnecessárias do dia a dia e tantas outras coisas que, quando a pessoa recebe a palavra, a semente, a profecia, essa palavra ela permanece na mente por um momento, mas a semente não desce para o coração. E por que ela não desce? Porque não há espaço. O coração não está limpo, arado, a terra está contaminada, o coração cheio de pedras, cheio de espinhos. Aí você vai na igreja, ouve o pastor ministrando uma palavra na sua vida, ouve uma pregação, como eu disse, recebe uma profecia e a semente morre na mente. Porque o coração não tem espaço para produzir. Não há frutos. E às vezes você olha para a sua vida e fala, por que a minha vida não frutifica nessa área? Porque a minha vida não frutifica na área sentimental, na área financeira, na área profissional. Quais pedras e espinhos, pecados não confessados estão entulhando o seu coração? Quais?
As prioridades e os valores de uma pessoa estão intimamente ligados ao estado do coração. Prioridades e valores. Mateus 6:21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso que quando não conseguimos priorizar Deus e as coisas do alto, é fato que o nosso coração está com as prioridades e os valores invertidos. Está cheio de coisas do mundo. Assim como uma casa, ela pode entulhar muitas coisas e de vez em quando precisa de uma faxina, amém? Fazer doação, doar, colocar no lixo. O nosso coração também, ele é preenchido com entulhos, maus pensamentos, sentimentos ruins, comportamentos que nos afastam de Deus, incluindo ressentimentos. Quantas pessoas ressentidas você conhece na sua vida? Pessoas amargas, que pecam, não confessam, não perdoam, e estão com a sua casa espiritual, com o seu coração cheio de entulhos. Sem falar também das distrações do dia a dia, não é? Recebemos todo tipo de entulho que a gente não pode nem imaginar. E esses entulhos, eles impedem o nosso crescimento espiritual. E por conta disso, a colheita abundante não vem. Amém? Como eu disse, a semente, ela morre na mente. Morre na mente. Então, diante dessa curta palavra e desse testemunho, eu gostaria de te convidar essa manhã para não deixar essa oportunidade passar. Não faça como eu fiz ontem, amém? Não deixe a sua oportunidade passar. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele te mostre ainda hoje, agora, o estado do teu coração. Ele está limpo, florido, cheio de sementes, boas sementes, frutificando? Ou ele está cheio de pedras, espinhos? O solo está seco, improdutivo. É necessário confessar. É necessário buscar no Espírito Santo e confessar, para que haja uma limpeza interior, para que o acesso entre a sua mente e o coração fique livre e tudo aquilo que você receber da parte do Senhor na sua mente possa descer para o seu coração e produzir fruto. Eu quero te dizer essa manhã que o pecado, ele tem um peso de morte que eu e você não precisamos carregar. Amém? Não precisamos carregar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o Senhor ainda nos diz em Ezequiel 36:26: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Você vê? Uma conexão entre o coração e o espírito. Um espírito novo e um coração novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra. Ele tira de dentro de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Um solo frutífero. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você tire esse tempo para orar essa manhã. Como precisamos que o Espírito nos mostre o estado do nosso coração. Como precisamos. Amém? Como precisamos. Em nome de Jesus Cristo, meu querido, minha querida, olhe essa manhã para dentro do teu coração. O que você tem carregado? Do que você tem alimentado o teu coração? Você tem colocado nele bons sentimentos, amor, pureza, justiça.
Você tem procurado alimentar o seu coração com a verdade da palavra, que nos purifica e nos transforma? Ou será que você tem guardado um coração cheio de mágoas, cheio de amarguras? Como está o seu coraçãozinho essa manhã? Não temos como continuar carregando tanto peso, peso de morte por pecados não confessados. Se queremos algo novo da parte de Deus, precisamos nos liberar desse peso. Amém? Precisamos nos liberar. Se há pecados que você praticou contra as pessoas e você ainda não fez um conserto, faça isso enquanto você está a caminho com Ele. Faça isso. Porque a palavra diz que enquanto você não pagar o último centavo, você não será liberado. Precisamos nos consertar com aqueles que estão caminhando conosco. E caso essa pessoa que você gostaria de pedir perdão neste dia já tenha partido dessa vida, ore ao Espírito Santo. Fala, Senhor, eu gostaria tanto de corrigir, pedir perdão, e não tive tempo. Me ajuda, Senhor. Peça para Ele. Libere sobre mim o perdão que eu deveria ter liberado. Quantos filhos não falam com seus pais? Quantos pais não conseguem ter uma vida de comunhão com seus filhos, com seu esposo? Eu digo para você, com toda a convicção do meu coração, que essa é uma manhã de cura da alma e uma manhã de desentulhar o seu coração, para você receber o novo de Deus na sua vida. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode. Nem mesmo o Espírito Santo, porque depende da tua decisão. Depende do teu posicionamento. Uma vez que você toma a sua decisão, aí o Espírito Santo vai te ajudar. Aí ele vai te dar coragem, vai te dar intrepidez para ir lá fazer o seu conserto, para ir lá confessar. Amém? Mas não pense que enquanto você calar a sua voz, enquanto você silenciar, dissimulando a situação, que você vai conseguir chegar a lugar algum. Não vai. Por isso, o quanto antes, resolva a sua vida, resolva o seu coração. Limpe o solo, tira todas as ervas daninhas. Deixe ele limpinho para receber as sementes da palavra. E esse solo ele vai produzir muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Isso é promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Uma terra fértil, uma terra bem cuidada, ela produz frutos e frutos abundantes. Veja se as áreas que estão sem progresso, sem avanço na sua vida, não precisam de um conserto. Tem pessoas que devem, não procuram seus credores para pedir perdão, para fazer um acordo. As pessoas às vezes simplesmente dissimulam. Não estou, não atendo o telefone. Isso não é para você, amém? Para quem vai me ouvir depois. Em nome de Jesus, que nós sejamos íntegros na nossa conduta diária, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Senhor, é tão bom quando somos exortados e entendemos que o Senhor faz isso com amor. Porque o Senhor é Pai. O Senhor quer que nós avancemos. O coração de Deus, ele sente dor. Ele se entristece quando ele vê um filho e uma filha errando e teimando no erro. Porque ele sabe que isso faz com que o teste, a prova, se repita, até que a pessoa acorde, desperte do sono. E o Senhor, essa manhã, nos traz esse despertamento, essa necessidade de nós sondarmos a terra do nosso coração com a ajuda do Espírito Santo. E eu te louvo, meu Pai, porque assim como tratastes comigo nessa noite, pelo teu amor e pela tua misericórdia, eu sei que o Senhor tratará com cada pessoa que está me ouvindo essa manhã, com todos aqueles que ainda me ouvirão no futuro, Senhor. Porque a tua palavra, ela permanece para sempre. Ajude o meu irmão e a minha irmã, Senhor, a entender, discernir e sondar os seus corações. E mais, ajude-os a serem intrépidos, a tomarem decisões de confessar, de perdoar, de pedir perdão, de soltar o passado, resolver o passado. E confiar em Ti, Senhor, ao ponto de que não haverá preocupações em relação ao futuro. Ansiedade também é pecado, meus queridos. Excesso de ansiedade é pecado, porque vai contra um princípio da palavra que Jesus disse: não estejais ansiosos por coisa alguma. Você já parou para pensar que quando você se permite ser ansioso e ansiosa, você está desrespeitando um princípio estabelecido pelo Eterno? Não, nós precisamos buscar o descanso no Senhor. A certeza de que Ele não faltará. Eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Aquele que dá vida pelas ovelhas. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não endureça o teu coração, amém? Ouça a voz do Senhor essa manhã, te pedindo: limpa a tua terra, limpa a terra do teu coração. Depende de você, depende da sua vontade em querer ter um coração livre, um coração pronto para receber as verdades eternas. Depende de você, totalmente de você. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está trabalhando na vida de cada pessoa que me ouve nesse momento. E na minha vida, Senhor. Ajude-nos a ser melhores, Pai, a cada dia. Ajude-nos a agir com integridade em todas as áreas da nossa vida. Em todas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mostra-nos todo o caminho mau. Mostra-nos, Senhor, toda iniquidade, toda transgressão. Dia após dia temos acumulado entulhos nas nossas vidas, impedindo o fluir do Teu Espírito e o cumprimento da Tua palavra, Senhor, por causa de uma terra seca, endurecida, cheia de abrolhos. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Que saiamos dessa reunião hoje, Pai, convictos daquilo que precisamos fazer. E não adie, meu querido, minha querida. Não adie. Em nome de Jesus. O que você tem que fazer, faça agora. Faça hoje. Mas igual eu, não aguentava esperar chegar às 5 da manhã para mandar o áudio pedindo perdão. Não, não, não. Não adie. Amém? Porque a palavra fala de um tempo de visitação do Senhor. O Senhor tem um tempo para te visitar. Agora imagina o Senhor te visitando e encontrando o seu coração totalmente fechado e totalmente contaminado. Você vai perder, nós vamos perder o tempo da visitação do Senhor. Perderemos a oportunidade. Por isso o Senhor Jesus nos pediu tanto para vigiar. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Para que não percamos a oportunidade. O dia da visitação do Senhor na sua vida pode ser hoje. E eu oro em nome de Jesus Cristo que Ele encontre um coração saudável, um coração sadio, limpo, cheio de beleza, cheio de mansidão e justiça. Ele diz na sua palavra que um coração cheio de retidão, ele não resiste. Assim como ele resiste a um coração soberbo, ele não resiste a um coração cheio de retidão, quebrantado na sua presença. Um coração que reconhece que precisa de ajuda, que precisa de força, de intrepidez para essa faxina necessária. Amém? O Senhor tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer de realizar os desejos do nosso coração. Mas não podemos ser dissimulados com Ele, meus queridos, minhas queridas. Não podemos. Não podemos agir como se estivesse tudo bem quando temos algo contra o nosso próximo ou eles têm algo contra nós. Não podemos agir como se estivesse tudo bem quando temos atitudes e reações no nosso dia a dia que entristecem o Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Te agradeço pelas vidas que aqui estão, por aquelas que não puderam vir essa manhã. Pedimos que o Senhor estenda as tuas bênçãos, Pai. Estenda o teu cuidado, Senhor, sobre cada uma delas, Pai. Sobre as que aqui estão e as que ainda não puderam vir hoje. Em nome de Jesus. Eu declaro um dia glorioso na presença do Senhor. Um dia em que o Espírito Santo vai te revelar o estado do teu coração, para que você resolva a tua terra. Amém? E você comece a produzir mais e mais e mais para o reino de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz na sua jornada neste dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.